Volta a falar, desde cedo a Jovem Pan informando a morte do Papa Emérito Bento XVI. O pontífice renunciou ao cargo em meio a muitas polêmicas em 2013, após crises internas do Vaticano. E sobre isso a gente conversa com Jorge Cláudio Ribeiro, professor e doutor em antropologia da PUC de São Paulo. Tudo bem, professor? Aliás, meu professor da PUC também. Como vai? Bom dia, Tiago. Tudo bem? Tudo bem, professor. Bom, professor, é um simbolismo para a Igreja de que maneira a Igreja recebe a morte de um Papa emérito? Há muitos séculos não havia um Papa que deixou o cargo, né, por causa de problemas de saúde também, mas também de muitas polêmicas. De que forma isso representa simbolicamente para a Igreja nesse momento? Bom, a renúncia do Papa Bento XVI foi uma novidade total, né? Há séculos, como você disse, não havia esse tipo de gesto de um Papa. O que aconteceu com Bento XVI é que ele permaneceu durante quase 10 anos como Papa emérito, e ele foi exemplar durante esse tempo. Ele se recolheu ao silêncio, embora continuasse servindo de referência a setores mais conservadores da Igreja Católica, que não concordavam com os gestos e a postura do atual Papa Francisco. Mas ambos tiveram uma respeitosíssima relação e afetuosa, inclusive, né? Então, nesse sentido, o falecimento de Bento XVI não impactou, digamos, a gestão do catolicismo. Agora, professor, por que o papado de Bento XVI foi marcado por crise, polêmicas e logo depois da renúncia a gente sabe que já anos atrás o motivo teria sido já a saúde debilitada, pelo menos isso foi o que teria se dito? Olha, ele, de fato, eu até escrevi sobre isso no jornal Folha de São Paulo, ele estava com a saúde debilitada e assim permaneceu, né? Então, essa é a primeira coisa. Quanto a polêmicas, fatos complexos, como a questão da pedofilia, também da lavagem de dinheiro, que ocorreu durante o seu pontificado, Bento XVI não teve uma ação tão incisiva. E quando o problema explodiu, teve até um evento jornalístico chamado VatiLeaks, em referência ao Wikileaks, ele se viu já, somado isso, a sua saúde, que estava começando a se debilitar com rapidez, ele renunciou. Eu acho que foi um gesto maravilhoso. Eu não sou muito fã do Bento XVI, embora quando a pessoa morre a gente deva ter um pouco de generosidade com ela. Eu não sou muito fã dele, não tenho afinidade, digamos, ideológica e teológica com ele, mas a renúncia dele caracterizou uma pessoa de alto desapego ao cargo, às pompas do cargo, ao barato que o poder dá, mas ele fez um gesto que foi, eu acho, genial para o catolicismo, porque o catolicismo tinha o hábito de segurar seus papas enquanto papas até o último suspiro. E o Bento XVI ficou de 2013 até agora como Papa emérito. Então ele ficou na sombra do poder. E isso foi muito interessante. Professor e doutor em antropologia da PUC de São Paulo, Jorge Cláudio Ribeiro, agora são 10h57. Professora, pergunta agora do deputado Coronel Tadeu. Professor Cláudio, bom dia. Eu acho que nós podemos afirmar sem medo de errar que o Papa Francisco e o Papa Bento XVI tinham posturas diferentes, pensamentos diferentes e podemos até dizer ideologias diferentes.
O senhor acredita que com a morte agora do Papa Bento XVI, havia um freio no Papa Francisco pela presença do Papa Bento XVI dentro do Vaticano, e agora a postura pode até ser mudada e ele pode ser até mais explícito nas suas ideias e na sua peregrinação pelo mundo? Olha, senhor Tadeu, eu acho que isso o tempo é que vai dizer, a gente não consegue antecipar. Eu entendo que as pessoas, quando assumem cargos desse tipo, elas aos poucos vão se apropriando dos entraves, vão tentando superar as dificuldades, e no caso do Francisco eu acho que ele conseguiu enfrentar essas oposições. Inclusive ele nomeou um corpo de bispos, um corpo episcopal e de cardeais mais afinados com as ideias dele, que são de atenção aos pobres, não no sentido assistencialista, mas no sentido de combater as estruturas que provocam tanta dor à humanidade. Então, eu acho que ele não vai mudar muito, quer dizer, ele não entendeu ou não agiu como se o Bento XVI fosse uma espécie de freio para ele. Ele agiu, a meu ver, com total convicção. Mas isso, como eu te disse, só o tempo vai dizer, né? Estamos aqui no Jornal da Manhã, recebendo hoje o professor e doutor em antropologia da PUC de São Paulo, Jorge Cláudio Ribeiro, falando sobre a morte de Bento XVI, Papa Emérito. Professor, quando o Papa Bento XVI renunciou, agora são 10h59, quando o Papa Bento XVI renunciou, o senhor pode relembrar para a gente como foi feita a escolha do Papa Francisco? Ele teria influenciado nessa escolha ou não? E essa tendência do Papa Francisco ter esse posicionamento, se é que pode se chamar um pouco mais moderna, é uma tendência que deve se prosseguir? Olha, eu infelizmente já não recordo mais os procedimentos para a escolha do Papa Francisco. Eu entendo que ele teve alguns patronos na candidatura dele. Um deles foi o recém-falecido esse ano, Dom Cláudio Rumes, que era cardeal e foi arcebispo de São Paulo. E foi um aliado importante. Essas coisas, você vê, tem mais de 120 cardeais votando, então há tendências variadas, como tudo na vida. Então ele teve apoios importantes e acabou sendo eleito. Acho que Francisco vai continuar na sua ação o tempo que der. Ele também já está com a saúde debilitada, às vezes com uma certa imaginação vaticana. A gente podia até chegar ao caso de imaginar dois papas eméritos convivendo lá na casa Mater Ecclesiae, onde estava Bento XVI, mas obviamente que isso não aconteceu. Mas provavelmente o Papa Francisco já preparando a sua saída. Isso já é notório, ele está com a saúde muito debilitada, né? Mas a cabeça dele continua lúcida e as ações dele corajosas. É o que a gente espera que continue durante o tempo que for possível. Jorge Cláudio Ribeiro, professor, doutor em antropologia pela PUC aqui de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez, professor. Boa passagem de ano, um grande abraço, até a próxima. Para vocês todos aí e para seus ouvintes.